Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, em direto no nosso Rádio Clube de Angra, com as comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. No programa de hoje começamos por fazer referência a uma personalidade da autonomia que a região acabou de perder. Alvarinho Pinheiro, líder histórico do CDS-PP nos Açores, faleceu dia 4 de dezembro, aos 72 anos. Deputado regional, foi fundador do PSD Açores, que deixou em divergência, tendo-se candidatado a deputado independente pelo CDS-PP, partido a que aderiu em 1992. Economista, liderou o Departamento de Estudos e Planeamento dos Açores no começo da autonomia. Graça Silveira, o que é que o Dr. Alvarinho Pinheiro deixa à região? Muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, hoje na nossa plataforma online. O Alvarinho, para mim é difícil falar, não sei se devia ter começado por mim. Prometi que não me ia emocionar e vou tentar fazer isto de forma a conseguir dizer aquilo que gostava de dizer em relação ao Alvarinho. Em termos políticos, quase todos os comentários que foram feitos nos votos, nas declarações públicas sobre a morte do Alvarinho, fala-se muito dele ser um grande autonomista e muito ter contribuído para a autonomia regional. Desde logo na altura, quando se pensou a lei da autonomia das finanças regionais, na qual participou. Mas eu diria que o Alvarinho era um português dos Açores. Até diria mais, Alvarinho era um açoriano da terceira. Era uma pessoa que pensava fora da caixa do seu espaço de nascimento e fora da caixa do seu tempo de nascimento. Também é consensual de que o seu permanente sentido de humor era a sua assinatura. Era impossível, mesmo em reuniões em que se discutiam coisas duríssimas, ele tinha sempre um sentido de humor de uma subtileza que era impossível não acabarmos bem dispostos e a rir. Para a contribuição política, eu acho que uma das coisas mais interessantes que só uma cabeça como a do Alvarinho poderia pensar e gizar, que tem claramente o seu cunho autoral, apesar de ter sido aprovado pelo PS, porque na altura tinha a maioria absoluta, é o Círculo de Compensação. Uhum. Até 2000 ajuda-me, Cláudia, as eleições de 2007 foram as primeiras onde vigorou o... 2008. 2008, sim. Que vigorou, que acho que foi aprovado em 2007, é exatamente isso. Em 2007 é aprovado o Círculo de Compensação e as primeiras eleições regionais em que vigora o Círculo de Compensação são as eleições de 2008. A maior parte das pessoas fica sempre um bocadinho confusa com o que é isto do Círculo de Compensação. Como o nosso sistema eleitoral, a eleição de deputados faz-se por círculos eleitorais de ilha, imaginando que, por exemplo, para o CDS conseguir eleger um deputado pelo Faial, precisava de 912 votos. O que é que acontece? Se tivesse 911 votos, aqueles 911 votos iam para o lixo, não serviam para rigorosamente nada. Ou seja, se acontecesse aquele azar enorme de ficarmos em 2 ou 3 ilhas à beira de conseguir eleger um deputado, apesar de a eleição regional ter dado uma excelente votação ao partido, essa percentagem de votos não se repercutia em número de deputados eleitos. O Círculo de Compensação, o que vem é, no fundo, criar um 10º círculo eleitoral, como se fosse uma nova ilha, que elege 5 deputados e em que todos os partidos somam os seus votos todos que não serviram para eleger um deputado e todos juntos dá para eleger um deputado pela compensação. E, portanto, isto é um legado que o Alvarinho Pinheiro deixa à região, em termos políticos, muito mais justo este sistema eleitoral.
E depois, enquanto pessoa, enquanto política, era fantástico. O Alvarino era um homem de consensos sem ter que fazer consensos de paz podre, digamos assim. Ele tinha uma argúcia e uma subtileza que ele era capaz de te convencer de que aquilo que ele queria passar ou que ele queria que fosse aprovado tinha sido, no fundo, a tua ideia. Tu, no final daquilo tudo, ficavas a achar que aquela era efetivamente a melhor solução, mas mais que isso, ficavas a achar que tu é que tinhas chegado àquela conclusão por ti. Ele tinha uma capacidade de gerir a discussão. Ele, antes de levar à aprovação o que quer que fosse, ele telefonava a todas as pessoas importantes na determinação da votação daquele assunto. Fazia aquela conversazinha. Eu costumava dizer, o Alvarino ia sempre rodeando uma conversa, e no final de uma conversa de às vezes 1 hora, 2 horas, a pessoa estava com uma enorme disponibilidade para aderir àquela decisão. Há uma frase que eu vou guardar para sempre do Alvarino, que ele dizia, às vezes reclamava, dizia, mas como é que é possível? Como é que se fez isto? Como é que é possível na Assembleia isto ter passado? Ele dizia, pois, Graça, só se consegue fazer política com políticos. E isto parece uma verdade de lá para Alice, mas é o que acontece. Hoje em dia, em muitas das listas, escolhem-se pessoas para encabeçar as listas, pessoas que são muito populares nos seus círculos e, portanto, que há uma enorme probabilidade de angariar votos, mas depois esquecemos que essas pessoas que estão em primeiro lugar vão ser efetivamente eleitas e que não têm perfil nenhum de políticos, são apenas pessoas que são populares nos seus círculos eleitorais. Guardo sempre isto dele. Era uma pessoa de uma perspicácia incrível e astuto, mesmo em termos pessoais, e daí emocionar-me imenso, porque eu tinha uma relação muito próxima com o Alvarino, porque o meu padrinho, que morreu também este ano com 110 anos, um dos fundadores do CDS, era amicíssimo do Alvarino. E eles faziam, os chamados os CDS da velha guarda, os que estavam retirados da política, faziam um almoço mensal. Entretanto, o meu padrinho começou a perder a mobilidade, quando ficou de cadeira de rodas, e então, para poder continuar a participar nesses almoços, eu passei a ir como a afilhada que levava o Sr. Armando, e passei a conviver com eles, onde se discutia política, onde se fazia, era basicamente um governo sombra, digamos assim. E o Alvarino, depois já na fase final do meu padrinho, quando falava com ele, o meu padrinho chamava o Alvarino a internet. Eu às vezes chegava lá à casa para almoçar e ele já sabia uma série de coisas, mas que tinham estado a rolar no Facebook. O meu padrinho não tinha Facebook, nem sequer ia ao computador. Disse, mas o meu padrinho sabe isso? Isto só está no Facebook. Acabei de falar com a minha internet. A internet era o Alvarino que lhe dava a conhecer essas coisas todas. E às vezes ele falava com ele, sentia-o mais diminuído ou mais atrapalhado e ligava-me. Mas não era capaz de ser ele a dar a má notícia para não me influenciar. Fazia uma conversa redonda à volta e depois ele, no fim, dizia, estou preocupada, ontem estive com o meu padrinho, achei que ele estava assim. E aí sim, ele avançava, ele dizia, também achei. Portanto, ele tinha a capacidade, a astúcia de levar a conversa para o sítio que ele queria. Era uma pessoa brilhante e era aquilo que às vezes a gente diz, falta-me uma pessoa com quem conversar, que tenha cultura, que tenha capacidade de entender. O Alvarino tinha isso tudo. E, portanto, para além de ser uma perda para a região em termos políticos, e não só, porque ele era um cidadão muito ativo, como amigo foi uma perda enorme. Judite, a Graça referiu que Alvarino Pinheiro era um português dos Açores, um açoriano da Terceira e também é um terceirense da Praia. Boa tarde, Andreia, boa tarde à Cláudia e à Graça, e cumprimento também os nossos ouvintes, desejando-lhes uma muito boa tarde. Bom,
a questão que a Andreia me coloca era exatamente o que eu tinha escrito aqui quando a Graça referiu o facto de Alvarinho ser um português dos Açores e um açoriano da Terceira, e eu escrevi logo em Terceira da Praia, porque efetivamente eu não tive relação de proximidade com o Dr. Alvarinho Pinheiro, que a Graça teve, nem o conheci do ponto de vista político, como com certeza a Cláudia o conheceu, porque teve a possibilidade de conviver com ele na Assembleia Legislativa Regional, coisa que eu não tive, porque quando eu entrei para a política ativa, Alvarinho Pinheiro já se tinha retirado e, portanto, obviamente que conheço o percurso dele, porque mesmo antes de estar na política ativa, eu interessava-me pelas coisas da política e, portanto, conheço o percurso, o papel que ele teve em termos de autonomia, porque foi um dos primeiros também, em termos autonómicos, foi um dos fundadores do PSD, partido com o qual depois ele entrou em divergência, pelas razões que agora não interessam para aqui, e portanto saiu e juntou-se ao CDS. Pronto, foi sempre um homem muito justo, eu acho que com ele próprio. Portanto, quando ele não estava bem, quando não se sentia bem, não estava a fazer um frete. E foi isso que ele fez até ao final da sua vida, porque creio que agora no final da vida, quando ele já estava um pouco desencantado com os partidos, foi um dos apoiantes da lista de independentes candidata à Câmara da Praia, da qual fazia parte um dos seus filhos, mas ele não deixou de estar na política, de se interessar pela política e pelo bem-estar das pessoas. Agora, para além disso, e é isso que eu tenho mais na memória de Alvarinho Pinheiro, foi o papel enquanto cidadão e enquanto praiense. Enquanto praiense, ele foi sempre muito preocupado com os interesses da praia, do concelho e das pessoas, e envolveu-se sempre em tudo aquilo que era necessário ele envolver-se quando era necessário, e trabalhou muito para que várias instituições fizessem o percurso que ele achava que deveria ser feito para o bem-estar de todos. Eu lembro, por exemplo, ele foi o único até agora presidente, portanto até ao final dos seus dias, o único presidente do Conselho Fiscal dos Bombeiros da Praia da Vitória. Portanto, estamos por isso a ver, os Bombeiros da Praia da Vitória já contam com alguns anos, e ele foi sempre o presidente do Conselho Fiscal. Isto mostra bem o interesse que ele tinha pelos bombeiros, a sua seriedade e a confiança que as pessoas depositavam nele. Por outro lado, pertenceu também ao lar de Dom Pedro V, sempre com a preocupação de melhorar as instalações, de melhorar as condições dos utentes, sempre muito interessado e muito preocupado. E isso também os praienses têm bem na memória, presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Praiense. Aliás, a sala do Sport Clube Praiense tem o nome dele, é a Sala Alvarinho Pinheiro, porque ele foi um dos grandes responsáveis pela construção da sede que hoje existe, que antes era uma casa velha, sem quaisquer condições, e ele foi um dos grandes obreiros da construção da sede, e daí o nome da sala ser o seu nome. E foi, com outras pessoas, mas também foi uma das peças importantíssimas para numa altura em que o Sport Clube Praiense atravessou uma crise muito grande e muito grave. Ele foi responsável também por o clube não encerrar, não fechar portas. E, portanto, parece-me que a Praia da Vitória e o Conselho, de uma forma geral, devem muito a Alvarinho Pinheiro por
tudo o que ele fez pela praia, por tudo o que ele se envolveu, sempre com o objetivo de melhorar. Nunca foi para se pôr em picos de pés e para ser ele o presidente de coisíssima nenhuma, mas para melhorar as condições das instituições em que ele se envolvia. Aliás, e, portanto, desculpa, da questão do bico de pés, o Clélio Menezes faz uma declaração muito interessante no seu Facebook, onde diz que Alvarinho, que tinha estado a encabeçar uma lista, depois não se importa de ser o número 2 de um pequeno que tinha chegado ontem às 4 da tarde, que era o e que se tinha negado a ir na lista, na lista dele. Exatamente. E, portanto, daí se vê a grandeza de Alvarinho Pinheiro. Então eu acho que foi uma perda enorme para os Açores, mas para a Praia da Vitória em particular, e vamos lembrar-nos dele para sempre. Cláudia Cardoso, falamos de um político considerado e respeitado pelos vários partidos políticos da região. Sim, sem dúvida. Boa tarde, Andréia, boa tarde também à Graça e à Judite. Eu estive a ouvir atentamente também o que elas disseram, obviamente, naturalmente concordo com a maioria daquilo que foi dito, mas também se calhar contava a minha história, não é? A história de cada um de nós é naturalmente diferente, neste caso uma personalidade que estamos aqui a invocar. E eu conheço o Alvarinho Pinheiro porque comecei a praticar balé. As meninas na terceira praticavam balé nos anos 80, 70, 80, e portanto ele era o marido da minha professora de balé. E é assim que eu o conheço a primeira vez, portanto conheço muito pequenita, aquilo que eu entrei para o balé com 4 ou 5 anos e tinha a ideia de uma pessoa austera, enfim, um homem que já tinha cabelos brancos, que o Alvarinho Pinheiro teve cabelos brancos muito cedo. E portanto metiam-se um certo respeito, não é? E eu fui crescendo naquilo, saí de balé devia ter uns 12 ou 13 anos, mas vi-o como uma figura absolutamente longínqua. E depois acompanho o processo político, o percurso político dele, como toda a gente. Os terceirenses tinham uma certa admiração porque ele frisava e insistia no seu sotaque terceirense. E isto tinha, enfim, muita graça, e era muito os órgãos de comunicação social também numa altura que não havia esta variedade toda que há hoje, apreciava muito isto. E portanto o Alvarinho era uma figura, penso eu, acarinhada pelos terceirenses, mesmo pelos que não eram nem do PSD, quando ele foi do PSD, nem do CDS, quando ele era do CDS. E, portanto, eu conheço muitos socialistas que têm um apreço enorme e uma grande amizade até pelo Alvarinho. Mas depois vou para o Parlamento em 2000 e essa é que é talvez a parte mais interessante da história que eu posso contar com ele. Porque, portanto, eu entro na altura que o PS tem a primeira maioria absoluta, mas tinha tido uma maioria relativa em 96, como vocês sabem, e o Alvarinho era o fiel da balança do sistema. E, portanto, eu com a minha entrada, o que eu faço é ouvir contar histórias inacreditáveis, não é? Porque o Alvarinho era sobretudo um animal político e, portanto, rasgava alguns acordos à última hora, punha uma pressão imensa sobre o jovem governo socialista que tinha o presidente de governo e 5 secretários regionais, portanto, que era pequeno, inábil, estava a começar, e tem um dinossauro da política como o Alvarinho, como fiel da balança. Portanto, aquilo foram tempos difíceis que deram histórias muito interessantes. Mas também percebi que não assisti, portanto, a isto, mas percebi das conversas que ele era duro na negociação, mas seguro nas suas convicções, e que, portanto, sempre que a coisa arrebentava havia uma razão de fundo para que isso tivesse acontecido, não é? Mas claro, com um governo que está a começar, como estava o governo do PS, percebo que tenham sido tempos de grande dificuldade e que permitiram ao Alvarinho também ganhar aqui uma projeção e que não é que já não a tivesse, mas ganhou uma importância do ponto de vista do funcionamento do próprio Parlamento, que foi muito interessante. Depois eu recordo-me, como vocês imaginam, eu tinha talvez 26 anos, julgo que era isso, quando entrei para o Parlamento. E estou lá, enfim, a fazer as primeiras intervenções. Quando me levantava, os joelhinhos tocavam um no outro, e às tantas o Alvarinho Pinheiro faz uma intervenção e fala em mim, não é? Aborda aquilo que eu tinha acabado de dizer. Bem, vocês imaginem o que é, a pessoa está ali caída um bocadinho, ainda de paraquedas, mal acabada de chegar, e ele fazia aquilo com uma elegância, com uma, como é que eu ia dizer,
portanto, ele no sem fundo... paternalismo, não era assim? Sem nenhum paternalismo. Que ela andava a dar um sem nenhum beijinho. paternalismo. Ele, como é que eu te explicar? Houve outros, mas o Alvarinho Pinheiro era um gentleman nesse sentido, era um cavalheiro. E era... Primeiro estrangeirismo. E era, sim, que é verdade. Infelizmente, agora escorregou. Mas era de facto, ele sabia e depois colocava a questão. Eu lembro-me de discussões duríssimas em 2000, portanto, reparem, o PS tinha a sua primeira maioria absoluta, a oposição estava de dentes afiados e uma das oposições era do Alvarinho, naturalmente. A mais dura, às vezes muito mais dura que a do próprio PSD. O PSD era mais numerosa, mas do Alvarinho era pior. Lembro do Alvarinho, do José da Comota, posso falar de outros nomes. Eu entro numa altura que havia dinossauros no Parlamento. Havia o Dionísio Sousa, Francisco Oliveira, Alvarinho, portanto, gente de outro tempo que depois desapareceu, não é? E foi, para mim, uma escola de aprendizagem, muitas das intervenções deles. Devo dizer que muitas são inesquecíveis, do Alvarinho também. E havia, no meio da discussão mais dura, mais feia, porque o Alvarinho, enfim, usando uma expressão bem coloquial, arriava forte no PS, mas arriava mesmo muito forte. E eu estava ali a aprender, não é? Estava a começar, eu estava deliciada com aquilo, às vezes até a concordar com algumas coisas que ele estava a dizer. E ele, no meio daquilo tudo, e quando já estavam as caras todas, portanto, o ódio estava extremado, ele dizia uma piada. E aquela piada desarmava toda a gente e desanuviava a sala. E às vezes conseguia milagres, como era para o PS a votar as coisas do CDS, que era um partido minoritário. E portanto, quer dizer, eu não consigo explicar como é que o humor dele era desarmante. O humor dele era de tal forma, porque ele era capaz de estar a defender o seu ponto de vista com extrema convicção. Cláudia, mas deixa-me dizer, eu acho que sei porque é que a piada que ele fazia, geralmente, colocava o seu opositor do lado dele. Na piada é como se eles estivessem do mesmo lado. Contava uma história qualquer, uma graçola qualquer, em que ele e os que ele estava a acicatar estavam do mesmo lado da barricada e reviam-se naquela piada como sendo todos do mesmo lado. E isso era fascinante nele. Uhum. Era absolutamente, porque era uma capacidade que eu nunca mais verifiquei em ninguém. Para já o sentido do humor, que é algo que eu aprecio muito numa pessoa, ter sentido do humor de se rir de si próprio, e ele tinha isso e conseguia virar a situação ao contrário, de forma que os outros se rissem de si próprios, que é uma coisa dificílima. Portanto, ele tinha qualquer coisa ali de humorista e tinha uma inteligência, uma sagacidade para perceber, eu se levo isto à bruta, não vou lá. Não vou lá. E portanto eu vou agora dizer aqui uma gracinha que tinham sempre, e depois as graças dele que ele dizia muito sério, tinham ainda mais piada. E dizia naquele terceirense mesmo bastante acentuado. E portanto é inesquecível. Este período, estes 4 anos em que eu pude ter o privilégio, não só com ele, o Dionísio Sousa, já disse outros nomes, no seio do PS já foram falecendo o João Berto Chaves, também de Santa Maria, o Rui Pedro Ávila, nomes incontornáveis, e também do PSD, gente do PSD que conheci no princípio, brilhante, mas em que eu notei uma coisa que degenerou na Assembleia. Eu não estou a querer dizer que hoje em dia que é mau, mas degenerou nesse aspecto, que era um respeito mútuo enormíssimo. Aliás, havia um grupo que o Alvarinho participava de jantares dos primeiros deputados. E o nível da preleção. E o nível da preleção. E nunca entrava no ataque pessoal. Não era, porque você demorou 10 anos a acabar o curso. Porque você... Não ia a isto. Quer dizer, havia ataque. E como estou a dizer, os ataques mais duros que eu vi naquela Assembleia do Partido Socialista foi do Alvarinho Pinheiro. Sozinho, às vezes. Porque o PSD às vezes até estava do lado do PS e ainda estava na briga. Porque ele era muito perspicaz e astuto, ele percebia onde é que estava a fragilidade do seu oponente. Ele tinha coragem, era um homem corajoso, sem dúvida, porque senão não tinha tido o percurso que teve, não é? Era um homem corajoso, era um homem sagaz e era um homem que lia o seu opositor. Lia muito bem o seu opositor. O opositor e o povo. E o povo também. E, portanto, e foi isso que lhe garantiu também, claro. Depois há outras coisas que eu posso contar que tive com ele, das melhores, claro. Ele era primo do Vitorino Médio, a minha área de estudo é do Vitorino Médio, e, portanto, ele contou-me histórias, algumas inconfessáveis, sobre o primo, e que me serviram nos meus trabalhos e na minha vida e que nunca esquecerei. E engraçado, para dizer que toda a opção gostava dele. No dia, por exemplo, lembro-me disso, mas houve outras situações, mas no dia que eu
que eu fui nomeada secretária de Educação, recebi um telefonema dele a dar-me os parabéns, o que eu achei uma delícia, porque não é qualquer como é que se diz, adversário político que liga. Aliás, aconteceu-me o contrário. Eu tive situações muito desagradáveis, não é? De pessoas que, enfim, não ficaram, não aplaudiram, dos próximos, não, dos dos próximos e não só que não aplaudiram, enfim, no Parlamento, quando a gente aplaude, não é a nomeação de alguém, enfim, quer dizer, é um para certo mim, respeito. Tanto me faz, se o governo é do PSD, os nomeados vão ser do PSD, tanto me faz, acho que é uma questão de, enfim, de lisura democrática. Delicadeza, de elegância, de educação, o que quiser. E o Alvarinho ligou-me pessoalmente, fez-me um telefonema, entre outras situações que tem dele e que guardo com carinho. Humor e sensatez têm sido realmente as palavras que têm saído a descrever Alvarinho Pinheiro. E perspicácia. E nós tivemos a referir a dimensão regional de Alvarinho Pinheiro, mas há também uma dimensão nacional, mesmo a nível do partido CDS-PP. O próprio Nuno Melo, atual presidente, referiu-se a ele como amigo. Eu vou referir aqui o início da declaração nas redes sociais do Nuno Melo, porque ele refere especificamente que no dia em que se assinala a morte do engenheiro Adelino Amaro da Costa e do Dr. Francisco Sá Carneiro, desapareceu o Dr. Alvarinho Pinheiro. Ele de certa maneira está aqui a fazer uma comparação, é uma metáfora. É um simbolismo, porque assim, na realidade a grande admiração do Alvarinho era por Sá Carneiro. Alvarinho, quando começa na política, o seu ídolo político era o Sá Carneiro. Depois ele muda-se para o CDS e um dos melhores do CDS é sem dúvida Adelino Amaro da Costa, que era também muito do estilo do Alvarinho. Foi uma pessoa que sempre liderou sem se colocar em bicos de pés, mas era a pessoa que tinha o cunho autoral de muitas coisas que na política se decidiram na altura, que se tiveram que pensar, que se tiveram que implementar. Mas aquilo que eu quando comecei a fazer parte da direção do partido a nível nacional, é incrível, porque os funcionários do Caldas todos conheciam o Alvarinho e tinham uma enorme admiração, porque ele tinha esta relação de proximidade com as pessoas. Ele chegava a Lisboa e levava sempre umas Donas Amélias, toda a gente conhecia Donas Amélias no Caldas, porque o Alvarinho levava uns queijinhos, algumas coisas, mas como líder do CDS, a maneira como ele se relacionava com a militância, para mim é tudo. E isto é público, eu posso dizer. A grande divergência que eu sempre tive com o Artur, acima de tudo, foi a forma como eu sempre achei o Artur um excelente parlamentar, mas um mau presidente do partido, porque ele não se relacionava com a militância. O relacionamento com a militância era como muitos dos líderes, colocar nas listas na altura e chamar as pessoas no momento em que se precisa para as eleições. O Alvarinho era incrível. Em todas as freguesias, ele sabia em cada rua onde é que vivia um CDS e conhecia as pessoas pelos nomes, sabia a sua história de vida e quando os encontrava, chamava a pessoa logo pelo nome e perguntava, e olha, como é que está a tua mulher, o que é que aconteceu com o teu filho, conhecia a história, as pessoas sentiam-se importantes, que faziam a diferença para ele. E mais, ele dizia isto montes de vezes, ele fazia uma coisa que era, todos os meses, ele tinha um almoço com 3 ou 4 militantes, que eram os mais representativos de cada freguesia. Ele dizia, vou lá e conto-lhes o que é que se está a passar na Assembleia. Depois, quando eles chegam ao café, ao supermercado, e dizem, sim, porque o Portas fez isto e aquilo e aquilo outro, eles já levam a historiazinha toda bem contadinha, que é para largar para trás neles e não saírem do supermercado a sentir-se desmerecidos, mas orgulhosos com o seu partido, porque é assim que se trabalha a militância. E nisto o Alvarinho era inexcedível, era brilhante. Eu tenho uma dificuldade enorme de me lembrar dos nomes das pessoas, até que os alunos têm. Ele sabia o nome de toda a gente. E há relatos no Facebook de vários funcionários da Assembleia que dizem que ele chegava lá na segunda-feira de plenário, batia à porta de todos e cumprimentava todos e pelo nome. Portanto, ele tinha esta empatia com as pessoas. Aliás, um exemplo de que o Alvarinho colocava o interesse do partido acima dos seus desentendimentos pessoais foi o episódio do Barata. O Barata, na altura, deputado, entra em clivagem com o Alvarinho exatamente por causa
tinham entendimentos diferentes do que é que era ser fiel da balança. O Barata, como não era o líder da bancada, sentiu que não conseguia fazer valer a sua posição, passa a independente. E o Alvarino, com toda esta sua subtileza e com esta perspicácia, na maciota conseguiu arranjar maneira de que o Barata voltasse à bancada parlamentar. 2 meses depois, em vez de escorraçar o Barata e acicatar o ódio, colocou o Renato Moura em campo a fazer o trabalhinho. 2 meses depois o Barata estava de volta na bancada, porque ele precisava de mais aquele voto, porque o partido precisava de mais aquele voto. Mas depois o CDS, o caso Guzmão, ainda teve o caso Guzmão. O CDS, mas aí o caso Guzmão foi mais grave, porque o Guzmão, quando passa, isto é o que se conta, não sei, quando passa a independente, quis ficar responsável último pelas finanças do partido. Portanto, houve aí outros contornos, enquanto que com... Sim, mas essa decisão foi muito mais severa. Foi. Se falava. Enquanto que o Barata foi uma questão meramente política. E voltou a deputado da bancada parlamentar do CDS. Aliás, o Barata disse, ontem foi lido o voto na Assembleia pelo Presidente da Assembleia, subscrito por todos os partidos. Não deixa de ser curioso que os únicos 2 deputados que pediram a palavra para falar foram os 2 dissidentes do CDS, o Pacheco e o Barata. Continuamos em tempos de sensações e de sentimentos, porque é Natal e as nossas cidades iluminam-se e preparam programas especiais para animar e para trazer gente à rua e para agitar o comércio. Posso começar pela Cláudia Cardoso nesta temática. O que é que achas que tem sido? É uma continuidade do que há este ano do que tem sido feito em Angra e na praia, ou há alguma novidade em alguma das cidades? Bem, eu estive ausente no início de dezembro, portanto não acompanhei totalmente, digamos, o que se tem feito nas cidades em termos de iluminação, mas por aquilo que vi de animação, iluminação, não vejo assim grandes diferenças. Acho que Angra aposta muito na Praça Velha, às vezes acaba por descurar as ruas mais secundárias, por exemplo, a Rua da Palha, que é uma rua pedonal, Rua da Esperança, outra rua pedonal, que podia ter uma animação intensiva, não tem. E, quer dizer, é muito concentrada na Praça Velha. Não é que a Praça Velha não merece, não possa ter, mas isso depois tem implicações no comércio. É que o comércio estende-se do cimo da Guarita, não é? Para ali abaixo, até Altas Covas, Rua de São Pedro. Mas se formos ver do ponto de vista da iluminação e da vivacidade, porque a animação de rua, as barraquinhas é que atraem as pessoas, não é? Uhum. E se elas estão todas na Praça Velha e estão todas concentradas, pois obviamente as pessoas também evitam ir fazer compras àquelas ruas que não são as ruas centrais. Portanto, o que é que funciona? Praça Velha, Rua Direita, Rua de São João. Mesmo assim não é a Rua de São João toda, é a meia rua. E portanto é sempre um bocadinho mais do mesmo. Aquelas músicas de Natal, eu confesso que este ano não ouvi muito porque não estive cá, mas é uma coisa insuportável, insana. A gente quando é de Natal. Eu gosto de música de Natal, gosto de música primeiro, gosto de música de Natal segundo, e fico a vomitar. É que eu, na noite de Natal estou a vomitar o Jingle Bell e o Silent Night, e sobretudo nas versões pimba modernas, não é? Que é o que passa na porcaria das coisas. Não andas a ouvir a minha Rosa a cantar. Não sei, mas eu sinceramente, quanto à praia, não sei mesmo o que é que tem feito, mas não vejo assim um rasgo de grandes originalidades nos últimos anos, não vejo. Parece-me que apostam sempre no mesmo e, quer dizer, essa coisa das... Já está um bocado visto, não é? As barraquinhas, era preciso diversificar e arranjar uma programação, embora a programação de Angra é quantitativamente forte. Sim. Qualitativamente, já tenho mais dúvidas. A Judite, se calhar pode acrescentar-nos mais alguma coisa sobre a praia? Bom, relativamente a Angra, eu também tenho que falar de Angra porque já vim cá várias vezes durante este período, enfim, em que as ruas estão iluminadas e a Praça Velha cheia de barraquinhas. Eu acho que a iluminação está bonita, está interessante. Quanto às barraquinhas, eu tenho algumas dúvidas se a Praça Velha, e eu devo dizer que a Praça Velha tem estado cheia de gente.
Portanto, nesse aspecto é uma aposta ganha porque as pessoas vão. Agora, a minha dúvida é se aquele é o local ideal, porque é a praça principal, é o local nobre da cidade, em frente aos passos do concelho. Parece-me que talvez não fosse o local indicado para estar atafolhado, passa a expressão, de coisas que tira a visibilidade à Câmara, tira a grandiosidade à praça, e creio que aquelas barraquinhas poderiam estar até talvez distribuídas em vários pontos em vários pontos, porque realmente chama pessoas. Então, se chama pessoas, era interessante que estivessem em vários pontos para obrigar as pessoas a deslocarem-se de um sítio para o outro. Não faz estacionamento. As pessoas das barraquinhas param, não sei se vocês já viram. Pois. Ainda por cima cobra na ladeira de São Francisco. Exato. É ali um confinado. É muito complicado. Portanto, esta ideia eu já a tenho há vários anos. Parece-me que sim, que as pessoas gostam, que as pessoas frequentam, mas se as barraquinhas estivessem disseminadas por vários pontos da cidade, talvez fosse mais atrativo, dava movimento a outros locais, que era aquilo que a Cláudia dizia há pouco, e dava outra visibilidade a um espaço nobre, que é a Praça Velha. Em relação ao programa, bom, eu vim poucos dias, não tive a oportunidade de ver muitas coisas, mas a verdade é que o programa é mesmo muito extenso e, portanto, com um programa tão extenso, é inevitável que a qualidade não seja, muita, durante todos os dias, porque são muitos dias, mas é uma forma de trazer as pessoas ao centro da cidade e de dar movimento ao comércio, e eu acho que isso sem dúvida que dá. Em relação à minha praia, não posso dizer a mesma coisa, e também não é deste ano, já de há alguns anos a esta parte, que a praia fica-se muito só pela iluminação, que é fraca, e pouca animação. Este ano, por razões óbvias, e ainda no último programa falámos da situação financeira da Câmara da Praia, é claro que o programa ficou muito reduzido, porque tudo tem custos e não há dinheiro para os pagar. Parece-me que é preciso um pouco mais de imaginação também. Embora o dinheiro seja muito pouco e esteja muito contado para várias coisas, mas não se pode deixar passar uma época como é o Natal sem fazer nada que atraia as pessoas para a rua e que leve pessoas ao comércio, que está tão debilitado já, e que, se não aproveitar a altura de Natal para aumentar o volume de vendas, então durante o resto do ano o que é que vai ser? Parece-me que é necessário haver talvez estabelecerem-se parcerias com empresas, com comerciantes, para que, em conjunto com a Câmara, sabendo que a Câmara não tem possibilidade de fazer grandes coisas sozinha, em conjunto poderem dar outra dinâmica à cidade nesta altura. O ano passado foi feita a aldeia de Natal lá embaixo junto à Marina. Este ano não foi, porque a tenda onde a aldeia estava também está em condições que já não aguentam grandes ventos, e sabíamos que o tempo ia estar bastante ruim nesta altura, e não foi feita, mas poderia ter sido feita também noutro ponto da cidade, nomeadamente no estacionamento junto à Rua de Jesus, que é muito mais abrigado e que seria uma forma de chamar as pessoas para a Rua de Jesus, que precisa de movimento. E, portanto, parece-me que o próximo ano terá que ser pensado de outra forma. É verdade que já foi feito um cortejo de Natal, que tem havido algumas atuações de grupos na praça, mas é muito menos, não há comparação possível com Angra, mas também sabemos que a saúde financeira da Câmara da Praia não tem qualquer comparação com a de Angra e, portanto, compreendemos isso. Agora, por outro lado, acho que os próprios comerciantes, e isso em qualquer cidade, os próprios comerciantes também têm que se animar um pouco mais e têm que fazer alguma coisa por si. Eles próprios também têm que dinamizar, têm que dar alguma vida aos seus estabelecimentos para que, seja uma atração
habitação, os próprios estabelecimentos sejam atrativos para as pessoas. É porque nós sabemos que numa altura em que é tão fácil fazer compras online, em que apesar da capacidade financeira das pessoas nesta altura não ser a melhor, mas ainda se conseguem passagens baratas para ir ao continente fazer compras de Natal, os nossos comerciantes têm que se reinventar, têm que ser muito criativos e têm que ter disponibilidade para isso. Não podem ficar só à espera que sejam as câmaras municipais ou que sejam os governos, enfim, a dar-lhes a vida que eles próprios não criam. Parece-me que também passa muito pelas mãos deles e passa muito pelos próprios cidadãos, os munícipes de cada um dos concelhos, mas eu agora refiro-me sobretudo à praia porque vivo um momento muito difícil. Eu acho que todos aqueles, e não são só os praienses, todos os que dizem que gostam da praia, deveriam, sobretudo nesta altura, ir à praia, passear, comer, jantar, almoçar, passear, ir a uma loja ou outra, comprar, nem que seja um artigo pequenininho, mas quem diz que gosta da praia, tem a praia nesta altura é que precisa. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas, Judite, também é preciso dizer isso, não é só na praia. Sim, não, eu refiro eu também disse isso. Aconteceu ir à praia ou comer. Isto está tudo fechado, por isso é que eu comecei por falar dos comerciantes. Está fechado. É não ser propriamente bem entendido. Pois, isso, claro. Isto não custa dinheiro. Não, custa dinheiro ao contrário. Vou ter que falar porque senão daqui a acho que tens toda a razão. Acho que passa por todas estas vontades, às vezes não é só dinheiro, passa por um maior envolvimento por parte de todos, e é isso que eu desejo, porque eu gosto muito da praia e portanto eu quero que ela se reerga espero que ela se reerga de mais esta queda. Graça Silveira. Não faz sentido. Acho que devias começar pela iluminação. Não, a questão o que aconteceu há bocadinho às dito, ia dizer, tinha aqui escrito, nem todos os recursos são financeiros, e de facto não são. E o exemplo disso é a Câmara de Angra, que o Sr. Presidente. E ela que eu ia dizer, o principal recurso é a criatividade e julgo roubou. Porque não, estou a ver, estava a ver o teu amudo e eu não estou arrumada, mas o exemplo vivo disso é exatamente a Câmara de Angra, que uma das coisas boas e que o Sr. Presidente pregou aos 4 ventos é que tem as suas contas em dia, saúde financeira, mas depois usam-se os recursos financeiros para sempre a mesma coisa. E que não funciona. Por exemplo, esta última semana que tivemos 2 feriados numa quinta-feira em que as pessoas foram à cidade, aderiram, etc. Tivemos um azar enorme, um mau tempo medonho. Há anos que se diz, começar pelo menos pelas 2 ruas pedonais, cobri-las. Na altura, quando eu concorri à Câmara, nós reunimos com arquitetos, é possível se fazer uma estrutura que vai de um lado ao outro, porque o grande problema é as pessoas estarem a apanhar chuva e vento, porque aquelas barraquinhas da Praça Velha quando começou tinha muitas que eram com artesanato, etc, agora não. Todas as instituições vão para lá vender quiches, biscoitos, bem bons, só que depois temos que comer de pé à chuva. O grande problema, a Câmara tem um fórum. Mas deixa-me acabar. As pessoas gostam de ir à cidade e naquele momento em que se sentam ali a comer, está vasteado, e depois começam uma pancada de chuva, porque tu tens as mesinhas corridas à frente, é fantástico, pegas nas comidas, sentas-te ali a comer, começa a chover, vai tudo para onde? Para lado nenhum. Portanto, para a tenda que tem o palco em baixo. Não, mas essa é outra questão. E as nossas 2 ruas pedonais são cheias de comércio. Desculpa, Graça, pronto, eu não quero. Isso é Natal, eu não quero, de facto, estar aqui. Fala lá. Não, a questão é exatamente essa, é que aquele palco nunca se elevou. Ainda para mais, ele, Presidente da Câmara, gastou dinheiro a alugar uma tenda enorme, por acaso era giríssima, era assim uma tenda oval, mas que o dono da tenda, pura e simplesmente, não quis colocar a parte do tecido ou dos plásticos ou o que é, porque com a ventania que estava, ele disse, isto é completamente impossível, porque essa tenda vai ser arrancada daí. Então, todos os concertos, eu sei porque o Corte Tomás de Borba atuou várias vezes, foi tudo dentro do hall de entrada da Câmara, que leva 3 ou 4 pessoas. E a lógica, porque a Rosa
a minha filha, eu vou porque ela canta, não é porque queira, não vou dizer aqui, gosto de Angra, então vou lá para dar o contributo. Não, vou porque vou ver a minha filha. E a ideia era acontecer. Mas essa também é uma estratégia. Isso também é uma estratégia. Na escadaria da Sé, que é muito mais engraçado. As pessoas não andam na cidade, nos dias de compras de Natal, e eles estão ali a cantar, as pessoas ouvem, param, e porque era o que ela dizia, mas dentro da Câmara ninguém vai lá para ver, as pessoas vêm se passarem e param para ver. Portanto, há toda uma forma de pensar a cidade para nós podermos, com o nosso clima, com as nossas condições, poder viver a cidade. Caso contrário, ninguém vem à cidade fazer compras porque está a chover e porque é desagradável. As lojas fecham às 6 da tarde. Portanto, fez-se um investimento enorme num palco que não acontece. Depois aluga-se uma tenda, mas era só para tapar um palco ao lado. Era um outro palco ao lado do palco que devia subir e não sobe. Nesse palco ao lado também tinha uma tenda, mas mesmo que a tenda tivesse funcionado, só quem ficava abrigado da chuva e do vento era quem estava a cantar. As pessoas que estavam a assistir ficava novamente a apanhar chuva. Em termos estéticos, isto, o sentido estético, nós sabemos que é todo muito pessoal, que cada um tem o seu, mas devo dizer que aquele monte de sinos de Natal empestados para aquela rua da Sé abaixo é medonho. Gastava-se menos dinheiro com uma cortina de luzinhas fininhas. Houve um ano, há 20 anos para aí, há 20 anos. Variado muito nesse aspecto. Mas para que variar? Varia muito. Essa cortina acho que foi consensual. Acho que foi consensual essa cortina. E depois tem uma coisa fantástica que é, não impeça com a decoração das diferentes montras. Portanto, ilumina a rua central, faz uma passadeira para depois as pessoas, cada uma, ter a sua montra decorada de uma forma diferente. O ano passado a iluminação da Rua da Sé era muito bonita. Eu gostei muito do eu não me apercebi se houve. Eu sinceramente não me apercebi se houve o Dia das Montras. Eu sei que é São Jorge houve, não houve, mas perdeu a importância de tal maneira que as pessoas já não se devolver a montra. Está bem, mas podia estar. A questão não é essa. Eu saí e não me apercebi que era dia das montras. Mas eu acho que os comerciantes também. Eu não sei se houve dia das montras, houve concurso de montras. Houve concurso de montras, não sei se houve um dia específico, mas houve concurso de montras. Mas acho que também há essa questão dos comerciantes já não se envolverem. E há tanto onde inspirar, e até no norte da Europa, que o tempo não é isso tudo. Os mercados de Natal da Alemanha são fantásticos, por exemplo, na Holanda, quando vivia na Holanda. Faz uma feira de Natal. Mas eu ia muito porque assim na Holanda são calvinistas e, portanto, o Natal para mim era sempre meio estranho. E então preferia dar um saltinho logo ali ao lado para ir ao Natal mais católico, como mercados de rua fantástico, mas que tu tens os presépios vivos, tens uma série de coisas. Mas também não eram cobertos, eu estive nesses mercados de Natal. Sim, não são. Sim, não se lava tanto, ou não. Mas tens tudo muito concentrado e é tão grande que tu rapidamente estás debaixo de uma coisa qualquer. Percebes o que é que eu estou a dizer? Tens áreas enormes em que tens coisas umas a seguir às outras, muitas delas cobertas. Nomeadamente, porque é que não temos os grupos de teatro a encenar coisas de Natal e as instituições, os escuteiros, os presépios vivos, a harmónica, não sei do quê, não vejo nada diferente. Quer dizer, não sei. E custa-me também estar a ser sempre a portadora de mais novas, e porque depois as pessoas dizem fala mal, mas não fazem nada, mas também não há uma abertura às pessoas para participarem não vejo, percebes? Podiam-se abrir concursos disto, de ideias, de apelar às pessoas para participarem, que também não vejo essa mobilização. Portanto, acaba por ser tudo mais ou menos o mesmo. De organizar um dia solidário, por exemplo, onde em vez de ser, dar €1 para não sei o que mais, não, as pessoas participarem com o seu tempo em ajuda a coisas, há pessoas que fazem isto o ano inteiro. Na altura do Natal, as instituições organizarem de forma a que as pessoas pudessem fazer isso uma vez, que às tantas faziam e achavam que afinal não era tão difícil quanto isso, sentiam o quanto é gratificante poder participar e se calhar passavam a fazer isso durante o ano inteiro.
que isto é que é verdadeiramente o espírito de Natal. Não há criatividade. E a criatividade não custa dinheiro. O nosso Natal também está muito consumista, não é? Sim, Completamente. sim, completamente. Portanto, perdeu-se grande parte das tradições, estão completamente perdidas, não é? É Por isso é que a verdade. gente ouve o Jingle Bells na versão rap. Já não ouvimos, é verdade. É que nem sequer as músicas tradicionais de Natal se ouve na versão original. Não, São Mas não lindas. sabem. Não sabem que Cláudia, existe. O Silent ontem- Night que a gente ouve não é o original. Não. Mas fiz uma super simples. Vou pôr o sapatinho no cantinho da chaminé que todos os miúdos na escola cantavam antigamente. Ontem, aos meus alunos da universidade, fiz um rap. Então, cantei lá uma que saibam. Fui dando várias, das mais conhecidas. Nenhum não conhece. sabiam. Não sabem. É impressionante. Não sabem. Vamos terminar com desejo de Natal. Foi Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Até lá, um Feliz Natal. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clubiano. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clubiano.